Fala, jovens! Tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Franklin, vocês estão no Arquibancada Coral e atenção, você está entrando em Terra Tricolor. E hoje, finalmente, falando de uma grande vitória do Santa Cruz. O jogo de hoje foi Santa Cruz 4, Horizonte 0, jogo pela segunda rodada da Série D. Finalmente o Santa Cruz entregou um resultado positivo, com uma atuação até certo ponto convincente, e a gente vai destrinchar isso aqui para vocês. Antes de falar do jogo em si, eu queria dar parabéns à pessoa que fez o tratamento do Arruda no Photoshop, porque enganaram direitinho. Durante a semana, a gente tinha aí umas imagens de um gramado cortado em xadrez, um negócio espetacular, e quando a gente chegou lá, obviamente não era o que estava à disposição. Estava melhor do que nos amistosos, parece um gramado em evolução, mas ainda tinha muitas falhas. Eu acho que precisa de um tratamento melhor. Vão ter 15 dias para o próximo jogo no Arruda, e eu espero que a comissão patrimonial melhore isso. Mas é só a única crítica que eu vou tecer aqui hoje. Daqui pra frente é só pra cima. E o Santa Cruz hoje se impôs diante do adversário, mostrou uma postura digna de clube que está querendo subir, um clube que está postulante ao acesso. Então acho que foi muito positiva, principalmente a parte da postura, e fez o que tinha que ser feito. Ainda que o Horizonte fosse um adversário frágil, o Santa Cruz dominou o jogo, dominou as ações, se impôs, fez vários gols, poderia ter feito inclusive mais, mas foi o suficiente para vencer o jogo, assumir a liderança do grupo e somar um saldo de gols que lá na frente pode fazer alguma diferença. Vamos falando do jogo, principalmente aí do início, os primeiros 25 minutos, o Santa Cruz foi avassalador. O Santa Cruz teve muito espaço pelas laterais, o Santa Cruz avançou muito bem com seus pontas. A movimentação, principalmente de William Júnior, agradou bastante. O Santa Cruz fez o que tinha que fazer, foi para cima do time que estava mais recuado. Pelo meio não funcionou muito, mas o William Júnior ele caía muito pelas laterais. Aí a gente vai pontuar principalmente o Israel pela direita e o Giovani pela esquerda, ainda que Thiaguinho tenha participado das jogadas de gols, assim, eles dois estavam muito mais incisivos, indo para cima da marcação. A movimentação de William Júnior ajudou bastante essa aproximação e esse abafa do Santa Cruz, que tirando a bola parada, que continuou não sendo muito efetiva, a gente teve muitos escanteios, faltas laterais ali que não deram em nada, e eu digo muito por conta dos cruzamentos, os cruzamentos muito ruins, sejam eles de Thiaguinho, do próprio William Júnior, assim, realmente o Santa Cruz tem esse déficit aí na bola parada e precisa de um jogador para trabalhar com isso. Mas a parte disso, o Santa Cruz foi dominante, o Santa Cruz aproveitou o espaço pelas laterais e construiu 2 gols por lá. Um primeiro gol aos 13 minutos, jogada individual de Israel. O Santa já tinha chegado por aquele lado, Thiaguinho já tinha finalizado uma bola para uma defesa do goleiro, já tinha chegado pela esquerda também, mas o lance do gol em específico, aos 13 minutos, Israel fez uma boa jogada ali pela direita, apostou no potencial físico dele, cortou para dentro e acabou recebendo o pênalti do zagueiro do Horizonte, ótimo pra gente, 1-0, e finalmente Thiago Galhardo desencantou, bateu bem o pênalti. E vai ser bom para ele ganhar confiança. Dentro do jogo a gente viu que ele ganhou confiança em um determinado momento. Eu vou tratar isso mais na frente. Mas voltando aqui para o contexto, o Santa Cruz faz 1-0 cedo, o Santa Cruz se impõe e mantém-se no ataque pós-gol. Tanto que o Santa Cruz tem algumas outras boas chances e culmina no segundo gol, mais uma jogada pela direita de Israel, que ele aposta no físico, corta para dentro, finaliza de esquerda. Acho que o goleiro ficou meio indeciso ali, se a bola ia ser cruzada ou se ia direto pro gol, vacilou e levou o segundo gol. Ou seja, o Santa Cruz com 18 minutos já tinha feito 2-0, já tinha dominado completamente as ações do jogo. E a partir desse momento já poderia colocar o pé no freio, Até pelo que o jogo se oferecia, o Santa Cruz não precisava ir também com todo mundo pro ataque, E começar mais a trabalhar a bola, rodar a bola. E eu lembro que eu tava no estádio, eu olhei pro relógio, que eu tava marcando o cronômetro lá, e tinha dado 25 minutos do primeiro tempo. Eu comentei, eu disse, os volantes do Santa Cruz não pegaram na bola. 25 minutos. Porque o Santa Cruz apostou muito nas bolas longas pelas laterais. A saída pela lateral estava muito fácil. O Horizonte não conseguia marcar o Santa Cruz. Então, o Santa Cruz movimentou seu jogo muito ali pelas pontas e conseguiu os 2 gols por ali. Então, assim, como o Horizonte não conseguiu ser efetivo, não conseguiu chegar no ataque, os volantes não participaram nem defendendo, nem desarmando. E também não criaram muito no ataque, porque realmente a bola passou muito rápido, o Santa Cruz estava muito direto, e até esses 25 minutos mal tocou na bola.
os volantes do Santa. Após isso, Santa Cruz deu uma baixada nas linhas, esperou mais o Horizonte, porque ia se tornar uma presa fácil para contra-ataque. É um clube fraco, eu não sei como é que conseguiu empatar com o América de Natal. É aquilo que a gente sempre comenta, que cada jogo é uma história. Mas o Horizonte ficou um pouco mais com a bola. O Santa Cruz deu a bola ao Horizonte para tentar aproveitar os contra-ataques. E aí sim a gente viu o jogo dos volantes. Infelizmente o jogo de Gabriel Galhardo no primeiro tempo não foi bom. Errou bastante. E Balotelli, assim, eu acho que dos 25 até os 45 do primeiro tempo, eu acho que Balotelli fez uns 6 ou 7 desarmes. Não existe Santa Cruz sem Wagner Balotelli. Ele hoje cravou a titularidade dele. Favela e Gabriel Galhardo que briguem pela segunda vaga. Ou por uma adaptação para jogarem os três. Mas assim, Wagner Balotelli hoje garantiu a vaga. É uma força física tremenda, não perde dividida, desarma muito bem, sem fazer falta. Hoje nem levou amarelo e quando precisa fazer falta, faz falta inteligente. Então, partidaça de Balotelli também hoje. E falando desse final do primeiro tempo, o Santa Cruz baixou mais as linhas, conseguiu alguns contra-ataques, mas não conseguiu fazer gol, né? Tiveram algumas chances que talvez o Giovani foi um pouquinho fominha demais. Giovani que estava muito bem no jogo, muito arisco, chamando a responsabilidade, mas talvez ele tivesse que tocar uma bola ou outra ali para Thiaguinho, para Galhardo, mas ele tentou, né? Tava afoito, tava querendo fazer gol, tava querendo deixar o dele, mas no geral, o primeiro tempo foi dominante. Santa Cruz dominou, não passou sustos. Assim, Felipe Alves defendeu uma bola ou outra ali, mas coisa muito controlada. E o Santa Cruz desceu para o intervalo com a tranquilidade de que ia vencer o jogo, assim, sem maiores problemas. No segundo tempo, volta do intervalo, o Santa Cruz sacramenta o que já estava desenhado no primeiro tempo. Logo no início faz um gol com o William Júnior. Excelente jogada coletiva do Santa. Uma bola que foi esticada ali para a direita para Thiaguinho, que apesar de não ter feito gol hoje, ele teve algumas chances, ainda tá com essa zica, ele melhorou o nível de atuação dele e conseguiu participar de 2 gols, né, dando 2 assistências. Primeiro essa de William Júnior, que eu acho que ele foi dominar e a bola correu um pouco, acabou matando o goleiro, ficou um gol plasticamente muito bonito, né, o terceiro gol, logo no início ali do segundo tempo. O Santa Cruz basicamente sacramenta a vitória. E depois, pouco tempo depois, um grande passe de Galhardo, que começou a se movimentar mais para o meio do segundo tempo. Eu acho que o gás diminuiu um pouco, mas ele começou a se movimentar como meia. E Galhardo deu um passe de 3 dedos sensacional para Thiaguinho, que conseguiu fazer o break, enrolar no meio. Giovani domina a bola, dribla o zagueiro ali, ainda refuta um pouco, mas chuta, faz o 4-0. E aí o Santa Cruz mantém a pegada, né, mas baixa um pouquinho a intensidade. Eu lá no estádio, confesso que até me desconectei em alguns momentos do jogo. Quando o jogo tá muito fácil, assim, é normal, né, ter essa baixa de conexão. Eu acho que os jogadores também sentiram, alguns erraram os passes bestas. Gabriel Galhardo, que no primeiro tempo foi muito mal, no segundo melhorou. Israel, que tinha se envolvido ali no primeiro tempo numa confusão, levou amarelo, foi poupado. Favela entrou ali como lateral direito. Marcelo Cabo foi fazendo algumas alterações para dar a rodagem, porque, repito, um jogo fácil, um jogo controlado, um jogo ganho. E ele deu rodagem, colocou João Pedro para jogar, colocou João Diogo, colocou 2 meninos da base, lateral esquerdo, Davi Cabeça, e colocou também o Rian no ataque. E assim, é ótimo que ele tenha apostado nos meninos da base, porque eu prefiro apostar num atacante da base do que apostar em tanque, porque é um cara que já mostrou que não tem futebol para jogar aqui. Então assim, no jogo em si, foi um jogo muito tranquilo. É um jogo que o Santa Cruz dominou aí de ponta a ponta. Poderia ter feito mais gols, houveram outras chances, mas eu acho que tem alguns impedimentos marcados de forma errada pelos bandeiras, algumas chances desperdiçadas também. Thiaguinho chutou umas bolas para fora. Enfim, foi um jogo tranquilo, um jogo controlado e um jogo que se espera. O Santa Cruz, como postulante ao acesso, precisa ganhar esse jogo de forma contundente para adversários fracos. A parte difícil é quantificar o quanto é mérito do Santa Cruz e, óbvio, mérito de transformar um jogo controlado num jogo fácil ou demérito aí do Horizonte, né? A gente não vai saber quantificar, mas é fato. O trabalho de Marcelo Cabo está evoluindo, o time hoje entregou muito mais do que tinha entregado no primeiro jogo e a gente vai poder medir essa evolução nos jogos que vêm pela frente, né? Santa Cruz vai enfrentar
fora de casa o Santa Cruz lá do Rio Grande do Norte no próximo sábado, e aí a gente vai poder acompanhar se essa evolução de fato vai se manter, né, numa curva crescente, se vai estabilizar. Isso aí a gente tem que avaliar jogo a jogo, mas hoje o torcedor que foi ao Arruda saiu satisfeito porque o Santa Cruz jogou com autoridade e venceu o jogo como deveria. Partindo aqui para análise individual, vou analisar rapidinho, peça a peça, que eu acho importante. Felipe Alves. Não foi muito exigido, tá? Nota 7 ali. Quando a bola chegou, ele fez algumas boas intervenções, deu um sustinho ali no segundo tempo, driblando ali o atacante do Horizonte, mas é um cara que joga muito bem com os pés. Vai ficar com nota 7 porque participou pouco do jogo, mas quando participou foi bem. Israel, nota 9, participou dos 2 primeiros gols. Um lateral de muita força, né? Muita força ofensiva. Ele deixa uns espaços ali na defesa, mas assim, o que ele entrega no ataque, pelo menos hoje, entregou muito bem. Então ele se credencia inclusive para ser titular da posição, tá? Se Totti não voltar logo, eu me arrisco a dizer que talvez Totti seja banco. E aí, não sei se Israel pode voltar para jogar na segunda linha ou não. Quem vai decidir é Marcelo Cabo, mas grandíssima partida. Matheus Vinícius e Eurico tiveram atuações parecidas, ainda que Matheus Vinícius ganhou muita bola pelo alto. Eu colocaria aí nota 7 e nota 8 para a dupla de zaga. Eurico 7 e Matheus Vinícius nota 8. Foram pouco exigidos, apesar do camisa 9 do Horizonte ser muito bom jogador de verdade. Assim, ele se destacava no meio do time desorganizado. Mas a dupla de zaga foi bem coesa, muito boa e não passou sustos. Rodrigues na lateral esquerda pouco participou do jogo, por incrível que pareça. Ele vai ficar com nota 6 porque a bola pouco passou por ele, ele foi pouco exigido na defesa e Giovani estava tão agudo no ataque que deu poucas opções de corredor para que ele pudesse fazer ultrapassagem. Então assim, foi um cara que pouco participou do jogo, vai ficar com nota 6. Dupla de volante, Wagner Balotelli, para mim é nota 9, foi um cara que errou pouquíssima coisa hoje, dono do meio campo, fez uma partida muito vistosa, um cara muito forte e que desarmou bastante e cavou a titularidade. Hoje, para mim, não tem conversa, Wagner Balotelli é titular, é ele mais 11 e os outros vão ter que atuar muito bem para poder tirar essa vaga dele. Gabriel Galhardo fica com nota 6, é um cara que foi muito mal no primeiro tempo, mas no segundo deu uma melhorada. Diante da fragilidade do adversário, eu esperava que ele exercesse um futebol melhor, mas hoje não era o dia dele, não funcionou bem, então vai ficar com nota 6. William Júnior se movimentou muito bem quando esteve em campo, participou das jogadas de gol, fez muitas tabelas, aproximou, errou bastante também, mas assim, é um cara que se movimentou muito bem, fez um gol. E, cara, pra mim, nota 8 pra ele, assim, foi um jogo muito bom dele. Por exemplo, o jogo que João Pedro não fazia há muito tempo. Então, pra mim, nota 8, muito bem, William Júnior, e a tendência dele é melhorar ainda mais com o entrosamento. Giovani fez gol, participou de outras jogadas, Arisco foi pra cima da zaga, tentou drible. Hoje ele mostrou todo o potencial que estava escondido no jogo contra o 13, estava muito à vontade, jogando mesmo com a Arruda aí com 27 mil pessoas, estava muito à vontade, para mim é nota 8 também para ele. Só foi um pouco fominha no primeiro tempo, mas queria deixar o gol dele e acabou deixando aí no segundo tempo. Excelente atuação. Thiaguinho, vou dar nota 8 também, apesar do gol não ter saído, ele hoje mostrou uma desenvoltura muito melhor, participou de 2 gols, deu 2 assistências. Ele tentou, não dá para dizer que ele não tentou. Errou bastante em alguns momentos, mas é normal, até pela desconexão que eu falei que tinha do jogo. Nota 8 para Thiaguinho. Foi um cara que foi muito importante hoje pelas assistências, já que não conseguiu deixar o dele. Thiago Galhardo também vai ficar com nota 8, é uma nota positiva mais para todo mundo. Participou da jogada de 2 gols, né? Fez um gol de bola parada, participou das outras jogadas, puxou marcação. Ele não vai ser o jogador que boa parte da torcida quer, pensa, tem as limitações, mas é um cara que vai ajudar muito a gente. Quando conseguir mais entrosamento, melhorar a parte física, vai ser um cara que ajuda demais. Quanto aos reservas que foram acionados, Pedro Favela entrou na lateral direita, foi bem, nota 6 ali, não participou tanto. Davi Cabeça e Rian, vou deixar também nota 6, avaliação baixa, porque também a minutagem foi pouca, entrar numa pressão assim, estreia, meninos jovens, então não tem muito o que falar deles. João Pedro entrou, tentou um chute de fora, estava meio tímido ali, também vou deixar com nota 6.
E João Diogo, que diferentemente do jogo lá de Campina Grande, foi mal. Esse vai ser a pior nota do time, eu acho que nota 5. Errou muito, tudo que ele tentou ele errou. Então precisa melhorar, mas assim, nada de alarmante. Ele foi bem contra o 13 e hoje já não foi tão bem. Palmas pro treinador Marcelo Cabo também, foi excelente nas mudanças, foi excelente na postura. O time tá ganhando corpo, o time tá ganhando conjunto, e isso é muito mérito do treinador. E não é só na escalação, acho que a leitura do jogo dele é perfeita. E até nas declarações, hoje ele disse que o time ganhou, o time performou, mas ainda tá longe do que ele entende como o time pronto para disputar o acesso. Então isso é bom, ele é um treinador que tem se mostrado muito consciente, então nota 9 hoje para Marcelo Cabo. Não vou votar no melhor, tá? Eu vou deixar para vocês escolherem, colocarem aqui nos comentários quem vocês acharam os melhores. Eu sei que muita gente não pôde ir ao Ruda e não teve essa visão do jogo como um todo, mas eu vou colocar 3 nomes aqui: Israel, Balotelli e William Júnior. Acho que dentre esses 3 aí pode orbitar o melhor do jogo, mas repito, Giovani jogou bem, Thiaguinho jogou bem, Galhardo jogou bem. E foi um jogo onde hoje a gente vai ter só elogios a tecer. E agora Santa Cruz tem uma semana de tranquilidade pela frente, só volta a jogar no próximo sábado lá em Goiânia contra Santa Cruz de Natal. É muito bom ir dormir na liderança, o resultado foi excelente e é isso que a gente espera do time, essa evolução e que o time consiga entregar resultados e performance para que a gente chegue lá no final do ano e, se Deus quiser, comemore o acesso para a Série C. Estamos no caminho certo. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, ajude esse rapaz que está gravando depois que chegou do jogo e vai editar vídeo ainda e que vai dormir pouco de hoje para amanhã. Então ajudem aí o Arquibancada. Comentem o que vocês acharam, comentem aí quem vocês pensam que foi o melhor do jogo, se o Santa Cruz entregou aquilo que vocês esperavam. E também, se vocês não gostaram de alguma coisa que foi dita aqui, comente também. O espaço é amplo e democrático para aceitar opiniões, desde que não esteja xingando ninguém, né? Obviamente. Então é isso, galera. Tamo junto, um abraço, valeu!